Olá, meus amores! Chegou aquele tutorial que vocês tanto estavam esperando, a nossa aula de automaquiagem. E agora eu vou aproveitar e já vou fazer essa aula com os nossos novos corretivos. Vamos fazer contorno e iluminação e ainda vamos caprichar com um olho esfumadinho. Eu quero dizer para você que é muito importante que você assista esse vídeo quantas vezes você puder e pratique todos os dias para que você fique craque e faça uma make perfeita. Bom, vamos começar a nossa preparação de pele, cuidando da pele, hidratando o rosto e a área dos olhos. Logo em seguida, a gente vai aplicar o primer para manter o nosso rosto sequinho, fazer com que os nossos poros não apareçam na nossa make e fazer com que a nossa base dure mais tempo. Eu estou aplicando aqui primeiro o corretivo lilás na área dos olhos, porque esse corretivo ele é específico para retirar ou para neutralizar as manchinhas amarronzadas. Então, a minha olheira estava um pouquinho amarronzada, apliquei o lilás nele. Logo em seguida, apliquei o corretivo verde. O corretivo verde, ele serve para neutralizar os tons vermelhos que estão no nosso rosto, ou seja, os vasinhos. Eu fiz a minha sobrancelha antes do vídeo, então eu apliquei um pouquinho aqui em cima da sobrancelha quando estava muito avermelhado. E também aonde tinham algumas espinhas. Eu peguei a nossa esponjinha e eu comecei a esfumar todo esse corretivo. É muito importante que a sua esponjinha esteja úmida, para que ela não retire o produto ao invés de somente esfumar. O segundo passo, depois que você terminar de esfumar esse corretivo todo, deixar ele bem levinho aí na sua pele, é aplicar a sua base. Eu estou usando a base Time Wise, a minha tonalidade é a Beige 4 e eu estou fazendo a aplicação com o nosso pincel. Vocês reparem que eu comecei em um quadrante do rosto e logo depois eu comecei a espalhar pelo rosto todo. Não é legal você fazer o acabamento com a base mate, aqueles pintinhas no rosto todo e depois ir espalhando. O legal mesmo é você começar com o seu pincel e ir de quadrante em quadrante e sempre arrastando o pincel, dando batidinhas e arrastando e utilizando a direção dos pelos para a base ficar com um acabamento ainda melhor. Logo depois eu vou esfumar essa base para eu poder ficar sem nenhum risquinho, para não correr o risco de ter algum lugar faltando a aplicação da base e para não ficar nenhuma mancha. Então eu esfumei com a esponjinha, a parte de trás da esponjinha no rosto todo, e aí a gente já parte para o nosso contorno. Eu estou usando o mais escuro porque eu usei o mais claro e eu achei que ele ficou um pouquinho claro na minha pele, então eu logo já fui para o contorno mais escuro. Reparem que eu contornei no meu nariz, aqui na maçã do rosto e também abaixo dos lábios. Esse é um contorno básico que você pode fazer para qualquer tipo de rosto, por isso que eu só fiz o contorno ali. Para afinar um pouquinho o nariz, nos lábios aqui embaixo, somente para poder deixar uma protuberância maior, sabe? Deixar os lábios mais sedutores. E aqui na lateral, vocês já vão reparar, olha só como ficou mais fininho já o rosto. É exatamente isso que a gente quer proporcionar, deixar o rosto um pouquinho mais fino. E aí, quando a gente for fazer a nossa iluminação, a gente já vai criar uma outra proporção para o nosso rosto. Importante é você sempre deixar 3 dedos da boca até o seu contorno, para não ficar muito fino o seu rosto. E também você sempre arrastar a sua esponjinha para trás, puxando do meio do rosto para trás. Agora já falando da nossa iluminação, né? O que é isso, gente? Emily, tem iluminador para tudo, né? Tem. Esse iluminador é para poder fazer um jogo de luz e sombra. Já que nós já fizemos a sombra, agora nós vamos trazer a luz para o nosso rosto. Eu ilumino o meu queixo porque eu gosto de ficar com o queixo um pouquinho mais pontudinho. Então, aqui na parte de cima do nariz, que é o dorso do nariz, eu também iluminei para deixar o nariz mais fininho. A gente aplica também aqui nessa região onde temos as olheiras para poder deixar essa parte um pouquinho mais leve e para trazer para fora, né? Eliminar um pouquinho dessa profundidade que o nosso olho tem. E aí a gente vai iluminar também a testa para poder criar uma harmonia no rosto todo. O arco do cupido também, né, gente? Que foi o primeiro lugar que eu esfumei. Esse passo aqui é importante você fazer porque você vai selar o seu corretivo. Nós estamos selando com o pó translúcido
Cuidado para não ficar nenhuma linha de expressão marcada. Então, se tiver uma linha de expressão marcada na hora que você vai aplicar o translúcido, você pode passar o dedo, como eu passei logo no início do vídeo, e retirar essa linha antes de fazer o translúcido. Vou retirar já o excesso do meu translúcido, porque agora eu vou selar a minha pele por completo. Hoje eu estou usando o pó compacto mesmo, mas você pode usar o pó compacto, pode usar a sua base em pó, desde que você não exagere no pó, porque o pó demais deixa a nossa pele com aspecto envelhecido. Agora eu tô usando o blush, a gente dá esse meio sorriso mesmo e logo no centrinho da bochecha a gente vai dar esse ar saudável com o blush e a gente também vai aplicar um pouquinho no nariz. Finalizamos o blush. Agora nós já vamos para o iluminador. Minha pele já está selada e eu estou aplicando esse iluminador. Por quê? Porque se eu aplicasse ele por baixo do pó e tal, ele não iria aparecer. Lembra que eu falei da proeminência ali, do arco do cupido? Olha como ficou bem mais evidente e na hora que eu passar o batom vai ficar bem mais bonito. Em cima do dorso do nariz e aqui na lateral. Esse iluminador é para dar um efeito glow na nossa pele. Então a gente só aplica ele dando batidinhas de um lado e do outro. E se você quiser, você pode aplicar um pouquinho no queixo também, mas basicamente é essa região que a gente aplica, ao lado da maçã do rosto, no nariz e aqui no arco do cupido. Eu vou aplicar também agora, já vou começar a fazer o olho, então eu vou corrigir a minha sobrancelha. Aqui eu estou usando a sombra Cinnabar. E para usar essa sombra Cinnabar, eu gosto sempre de molhar o pincel, porque assim eu faço com que a minha sombra dure muito mais e eu ajudo ela a ficar mais pigmentada. Por que eu não estou usando o primer na sobrancelha? Porque é somente para dar um efeito, não é para ficar bem pesado não. Então a água ela vira uma laminha que daqui a pouco ela vai secar e vai ficar com um aspecto bem natural. Então dentro da sobrancelha eu não indico que vocês utilizem o primer, porque senão pode ficar a sobrancelha. E aí a gente vai contornar, sempre começando da parte inferior. Depois que você começou na parte inferior, você vai fazer o contorno, procurando deixar a parte interna da sobrancelha o mais natural possível. Agora sim a gente vai aplicar o primer para sombra. Esse primer ele tem a função de fixar a nossa sombra e de pigmentar a nossa sombra de uma forma poderosa. Então a gente aplica ele. Hoje eu vou usar o trio de sombras Morning Toffee. Vou começar com a sombra mais clarinha. A sombra mais clara é para iluminar abaixo da sobrancelha e também para fazer o cantinho interno do olho, quando nós não queremos muito brilho. Então, logo assim que eu iluminar a sobrancelha, eu vou poder fazer já o meu esfumado. Esse esfumadinho é bem simples, eu tô usando aquele pincelzinho nosso de edição limitada e reparem que os movimentos são movimentos de vai e vem e tem um segredo para você fazer um esfumado e não ficar marcado. Sempre segure mais na pontinha do pincel e o quanto mais leve você segurar, mais vai ficar mais bonito, vai ficar o seu esfumado e menos marcado. Hoje em dia não se usa um esfumado muito marcado. E esse olho, ele pode ser usado em qualquer ocasião. Agora, eu vou preencher a pálpebra móvel. Porém, se você quisesse fazer um olho totalmente marronzinho, você poderia cobrir toda a pálpebra móvel com esse marrom que iria ficar lindo. Agora, eu vou te dar uma sugestão aqui, que foi o que eu fiz. Eu iluminei o cantinho interno dos meus olhos, só que foi com a sombra mate, a mesma sombra que eu iluminei abaixo da sobrancelha. Essa sombra, ela é bem mate e ela é bem bonita, então não fica pesado para você ir para o trabalho, para você ir para um aniversário, para um almoço e para você começar na make, né? Esse trio, ele é maravilhoso para isso. Aqui abaixo eu não utilizei lápis, como eu falei, a nossa maquiagem é uma make simples, mas reparem que eu consegui ampliar ainda mais o meu olhar usando um truque bem especial, que é
aplicar a sombra abaixo da linha d'água dos olhos com o nosso pincelzinho de esfumar. Então, logo agora eu já vou quase que finalizar essa make e vou aplicar uma máscara de cílios para abrir mesmo mais os olhos. Eu estou usando a máscara Lash Love, que é uma máscara que eu adoro usar para o dia a dia, não exagera nos cílios, mas ela deixa os cílios bem definidos. Então, eu gosto de aplicar dando zigue-zague, fazendo esse movimento de vai e vem. Deixo secar, aplico mais uma camadinha, nunca é demais, né? Então, a gente vai aplicar também na parte de baixo, para poder deixar o olhar ainda mais aberto, mais lindo. E é isso, estamos finalizando a nossa make. Eu espero que você tenha gostado e que você pratique todos os dias aí na sua casa. E me mande uma foto bem linda. Beijo!